Olá, boa tarde a todos vocês que acompanham a programação da Rede Smart de Comunicação. Sejam todos bem-vindos ao nosso Boletim em Foco especial desta segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Essa edição do Boletim de hoje, ela é especial porque nós vamos receber, aliás, já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, Alexandre Volpiani Carnelós, ele que é advogado aqui na cidade de Osasco, na região, e foi eleito presidente da OAB Subseção Osasco para o triênio 2025-2027. Daqui a pouco o Alexandre fala com a gente, mas antes deixa eu passar aqui para vocês que estão nos acompanhando, para que vocês compartilhem também aí essa nossa live, essa entrevista, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível e, claro, comentar, curtir, fazer parte desta live que terá aí, a princípio, 1 hora de duração. Agradecer vocês pelo carinho da audiência, vocês que sempre acompanham a nossa programação, seja nas redes sociais ou pelo nosso canal de TV, beleza? Doutor Alexandre Volpiani, boa tarde boa tarde para o senhor, né? E já desejando aqui, né, as felicitações, dando os parabéns para que o senhor possa fazer aí possa presidir a OAB, né, Subseção Osasco, de uma forma bacana, e a gente tem certeza disso nos próximos 3 anos. Muito obrigado, Adriano, pelo convite. Agradecer aí a Smart por, né, tanta parceria, pelo trabalho valoroso que faz aí na nossa cidade, levando informação, cultura, entretenimento. Precisamos valorizar muito as nossas mídias de Osasco, porque elas dão um parâmetro bem do que acontece na nossa cidade, mas que a gente não vê aí nas mídias de grande expressão. Então, precisamos sempre apoiar a iniciativa, a sua iniciativa e a iniciativa de todos os veículos da nossa cidade que levem informação da nossa cidade, nossa querida Osasco. Tá certo, a gente agradece também pelo carinho aí, pela credibilidade e a confiança que o doutor dá aqui para nossa equipe, para fazer parte aí de entrevistas, sempre estar participando de programas e daí por diante. Doutor Alexandre, é óbvio que eu quero também aqui saber um pouco da sua história, assim como quem está nos assistindo, mas a gente vai começar de trás para frente. Então vamos começar sobre essa vitória, né, da chapa, do doutor e da sua equipe para presidir aí a OAB Osasco nos próximos 3 anos. De onde que surgiu essa vontade de falar, eu quero me candidatar, quero fazer parte aí de uma chapa para a gente poder tentar entrar aí na presidência e fazer um trabalho diferente? Como que surgiu tudo isso? Da onde que surgiu essa vontade, né, até a vitória? Bom, com relação à última campanha, a nossa votação foi totalmente online na última quinta-feira, dia 21 de novembro, e a ideia deste grupo, desta chapa 2, que venceu as eleições, surgiu de uma vontade de unificar a oposição da nossa advocacia em Osasco. No último pleito, em nós estamos em 2021, o que aconteceu? Eu e o Dr. Rogério Targino tínhamos cada qual a nossa chapa, a minha era 2, a dele era 3, e pelos nossos números, né, nós éramos as oposições puras, pelos nossos números, a nossa junção ali atrás já seria suficiente para vencer aquela eleição. Mas não conseguimos por N motivos, são grupos de advogados muito grandes, advogados com personalidades muito fortes, nós não conseguimos naquela oportunidade. E, infelizmente, não vencemos o pleito, nem eu, nem o Dr. Targino. Porém, com o passar desse triênio, nós vimos aí, apesar de uma reforma da casa que foi entregue aí no último ano da atual gestão, dentre outras coisas, nós vimos um descolamento muito grande da advocacia de Osasco da OAB. O que isso provoca? Provoca uma desunião, provoca um enfraquecimento da classe, e nós víamos ali eventos sendo realizados sem a participação da advocacia, víamos poucos advogados, víamos uma gestão que não cativava, né, a advocacia a estar presente nos eventos, na casa, e isso gera um distanciamento da nossa classe muito grande, o que gera também uma desvalorização, uma série de coisas nocivas à nossa classe em Osasco. Então, pensamos bem, conversamos muito, eu e Targino, com os nossos grupos, nossos respectivos grupos, e decidimos que tínhamos que nos unir
para unir a advocacia, nós precisaríamos dar o exemplo de união. E conseguimos fazer isso. Com isso em mente, nós começamos a projetar a última campanha, uma campanha que tem 45 dias de campanha aberta, mas que projetos e construções são muito longos, e nós fizemos essa construção por muitos meses. Nos dedicamos a isso, e quando abriu a campanha aberta, que nós pudemos falar de nossa chapa, dos nossos projetos de gestão, nós fizemos muitas coisas diferentes também para alcançar a advocacia. Osasco é uma cidade que votaram na última eleição 3.300 advogados, mas na nossa lista veio 4.900, completamente desatualizada, colegas que infelizmente já descansaram, endereços desatualizados. Então nós tivemos muita dificuldade para chegar na advocacia. A lista também não tinha celulares, a maioria não eram telefones fixos, então nós precisávamos fazer uma pesquisa em cada um para chegar a um telefone celular, para conseguir mandar uma mensagem, apresentar os nossos projetos. O Targino trouxe uma ideia das últimas campanhas dele que deu muito certo para a gente e muito provavelmente foi preponderante para nós vencermos esse pleito, que foi encaminhar uma carta assinada pelos 5 diretores, uma carta à advocacia, explicando os nossos projetos, explicando a nossa parceria com a doutora Patrícia Vanzolini e o Dr. Leonardo Sica, da Chapa 14, que venceu São Paulo, uma votação histórica, pelo trabalho ótimo que eles fizeram. E nós fomos, eles optaram por nos apoiar. Então a honra já começou aí. Já começou aí, né? Que a situação estadual optar pelo seu grupo é uma honra de um grupo tão vitorioso como foi. Votaram quase 70 mil votos no segundo colocado. 120 mil a 40 mil, arredondando, quase 80 mil votos. Então é para se ver como a advocacia, essa gestão estadual foi boa, e foi realmente. Por óbvio que não é perfeito, São Paulo é um estado muito grande, cada cidade tem uma necessidade. Sim. Imagina 257 subseções, né? Então, nós conseguimos esse apoio estadual, da doutora Patrícia Vanzolini, doutor Leonardo Sica, por meio dos nossos conselheiros, doutor Guilherme Magri, doutor Fábio Goulart, doutora Kelly Grace, são os nossos mais chegados aí da nossa região. E chegamos na advocacia da periferia, da Zona Sul, do Extremo Norte, nos dividimos para fazer essa entrega, tentamos fazer da forma mais pessoal possível, com o nosso caderno de proposta e o caderno de proposta da Chapa 14 do Dr. Leonardo Sica, e muita gente ficou lisonjeada com isso, porque a OAB em si não chega neles, não vai até eles, e por sua vez, eles também não vêm, não se sentem cativados. Então foram vários diferenciais que nós tivemos. Acaba não tendo uma procura dos dois lados, né? E dos três, na verdade. Dos 3 lados. Nós disputamos em 3 chapas. Desta vez, a divisão ocorreu na situação. Por meio, a chapa 1 e a chapa 3 eram um grupo que se dividiu. E com certeza também ajudou bastante na nossa vitória. Uhum. Mas ir ao advogado assim, da forma como nós fomos, e de forma sem atropelar. Tinha concorrentes nossos que mandavam mensagens de sexta à noite, sábado à noite, domingo, 20 mensagens, totalmente, na minha visão, inadequado, né? Você fazer o uso dessa condição que você tem de ter o celular do colega para ficar enchendo ele de mensagens. Nós trabalhamos bastante o e-mail. Mas isso soa também de uma forma negativa, né? A pessoa fica tão emputecida com aquilo, toda hora, acaba, Sim. Ao invés de ter um saldo positivo, acaba negativando. Exato. Eu tive relatos de colegas que falaram, cara, não aguento mais receber mensagem da chapa da situação. Foram 27 mensagens no fim de semana. Então, tive que desligar o celular. Então, nós investimos bastante numa comunicação menos agressiva, que era o e-mail, era a carta.
Fizemos 3 disparos no máximo de WhatsApp, porque o WhatsApp é o nosso meio de trabalho, nossa ferramenta de trabalho, e também nossa ferramenta pessoal de comunicação com os nossos familiares. Quando você vai, ele atrapalha você na hora do seu descanso, na hora do seu trabalho. Então a gente precisa ter um bom senso, né? Coisa que não tiveram. Então acho que tudo isso foi entender a advocacia, porque a gente entende, né? Eu sou advogado, eu sei, eu milito na área. Os meus pares de chapa, Targino, Deise, Alexandra, Velosa, eles são advogados, eles militam realmente. E sabe o quanto atrapalha você ficar recebendo mensagem o tempo todo? Então nós fomos de uma forma o mais respeitosa possível, sempre de forma propositiva, sem ficar vendendo ataques. Lógico, críticas, por sermos oposição, teve, né? Fizemos críticas, mas de gestão, da gestão, dessa questão de cativar a advocacia, de unir a advocacia, e não atacando a pessoa dos nossos adversários. Algo que aconteceu muito na campanha seccional estadual, que foi uma situação extremamente vexatória para a advocacia. Colegas atacando outros, colegas atacando a presidente Patrícia Vanzolini, que é uma advogada criminalista maravilhosa, que fez em 3 anos muita coisa pela advocacia, atacando a imagem dela, querendo atacar a imagem dela por conta dos clientes que ela defende. Isso para mim é absurdo. Eu sou criminalista, então eu não sirvo para ser um representante de classe. Sim. Porque eu defendo pessoas que estão sendo processadas criminalmente falando. O tributarista, ele defende o quê? Sonegador, defende quem não arca com os impostos de direito. Esse também não vai servir? Não tem nada a ver, não se pode confundir a nossa pessoa com os nossos clientes. Nós defendemos direitos, não crimes, não criminosos. Os direitos das pessoas, erradas ou não, todos têm direito. Sem contar a exposição que fizeram com o agora futuro presidente Leonardo Sica, com relação a um caso de 14 anos atrás, que não teve representação por parte da então vítima. Então a gente rasga aí o princípio da inocência entre colegas. Então a campanha estadual foi muito, muito predatória. E talvez por isso, certo, Adriano? Talvez por isso a chapa de situação tenha tido a vitória que teve. Porque isso nos dá muita fé, muita esperança na advocacia. Porque você colocar esses princípios que nós aprendemos na faculdade à frente dessas acusações e o direito do advogado exercer a advocacia para os seus clientes, você colocar isso em xeque para desprestigiar uma pessoa, é terrível. E a urna comprovou que esse tipo de política não adianta mais. Então, como disse o nosso futuro presidente Leonardo Sica, nós, no último dia 21 de novembro, enterramos de vez a velha política da OAB com isso. Em São Paulo, em Osasco, em muitas outras cidades. E isso é muito, muito benéfico para a advocacia, porque essa velha política é retrógrada. Ela atrasa a nossa profissão e ela divide a nossa classe. Então, hoje eu tenho fé, esperança de que nós vamos conseguir trazer a advocacia para casa, para a OAB. A OAB precisa ir até o advogado também, por entender o que ele precisa, ir na periferia, onde o advogado está, às vezes nem está exercendo a função. Por quê? No que nós podemos ajudar? Isso que nós temos que fazer. Ficar sentado na nossa bela casa reformada é fácil. A gente precisa ir a campo, entender o que a advocacia passa, entender por que o advogado está sem trabalho, por que o advogado está passando dificuldade ou não está conseguindo exercer sua função. Numa cidade que hoje o prefeito anunciou mais uma empresa enorme e não contratam aqui em Osasco. Isso que a gente precisa entender. O que está faltando para o nosso advogado trabalhar, porque se nós formos até eles, entendermos o que eles precisam, nós conseguimos trazer eles para a nossa casa, para se aperfeiçoarem, se capacitarem, para entender melhor o que todos precisam. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas vou pegar esse gancho que o doutor me deu agora.
está chegando na nossa cidade uma nova empresa, uma grande empresa, e por que não se contrata? O doutor quer dizer que existe aí um projeto ou uma conversa para se apresentar para as autoridades da cidade ou para o prefeito, nesse caso especial, para que sejam contratados para o setor jurídico desta e de outras empresas aqui de Osasco, advogados da cidade ou da região, mas dando prioridade para os advogados da cidade, é isso? Bom, nosso projeto vai visar o quê? Primeiro, nós teremos que nos aproximar da associação comercial, porque também existem muitas empresas ali filiadas. E nessas empresas também. Como nós vamos chegar por ela? Ou diretamente ou por intermédio de alguém. E eu não vou medir esforços para chegar nessas empresas e saber como nós podemos fazer, o que elas pretendem da nossa advocacia, para que a nossa advocacia trabalhe em Osasco. Nós precisamos entender isso como gestão. É um dos nossos primeiros atos. Começar a providenciar que isso ocorra. Seja diretamente com as empresas, seja ou por intermédio do poder público. Não importa, nós não temos vergonha. Nós precisamos ir até chegar nessas empresas de um jeito ou de outro, para entender o que elas querem. Como que a gente pode ajudar? Vamos fazer incubadora de escritório, vamos fazer um banco de processos, de ações. Não importa. A gente tem muitos meios de fazer isso para que a nossa advocacia trabalhe aqui. Eu falei da lista da entrega de material que nós tivemos. Você sabe quantos advogados que estão inscritos em Osasco, mas com endereço em São Paulo? Em torno de 600. Dos 4.900 nomes que nos mandaram. Um pouco mais de 600 advogados que não têm domicílio profissional aqui. Moram aqui, daqui, mas... Uma grande parte dos advogados tem um endereço da sua ordem cadastrado nas suas residências, porque trabalham fora daqui. Em Barueri, Santana do Parnaíba, são outros 600, 800 advogados. E em Osasco não se trabalha. Nós fomos entregar os nossos materiais, um monte de escritórios com placa de aluga-se, muitos advogados em outras funções. Então, nós precisamos chegar nessas empresas, seja como for, via poder público, se for o caso, sim, ou via associação comercial, ou diretamente com eles. Porque no nosso grupo tem pessoas de todos os nichos, tem pessoas que trabalharam ou trabalham numa empresa bancária, financeira aqui na cidade muito grande, uma das maiores do país. Uhum. Nós temos como entender deles o que eles precisam, nós temos como chegar em várias empresas. Nas que não forem possíveis, nós vamos buscar os intermediários. O que a gente precisa saber delas o que é necessário para que a nossa advocacia, o inscrito em Osasco, trabalhe para vocês. E se for o caso, inclusive, de chegar com o poder público e trabalhar algum tipo de incentivo fiscal, tributário, qualquer que seja, vamos fazer também. Tudo é possível para quem tem vontade. É isso aí. Nós contra uma máquina, contra dados desatualizados, contra 3 anos fora da casa, escanteados, marginalizados, nós vencemos a eleição. Então quem quer, faz. E nós queremos muito deixar nossa advocacia classe A. Isso mostra que, independente do segmento, né, no caso aí falando da advocacia no modo geral, as pessoas já estão cansadas do mesmo, né? Elas querem mudança. Doutor, o senhor falou rapidamente aí o nome dos advogados que fazem parte aí agora do grupo, né? Que vai estar assumindo aí a presidência, a diretoria da OAB Osasco. Quem são eles, né? Quais os nomes deles? Fala para o pessoal que está assistindo quem são esses parceiros aí. Claro, nossa chapa eu, Alexandre Volpiani, advogado criminalista, Dr. Rogério Targino, ele é um advogado do meio empresarial, tem uma grande atuação no meio digital, expertise nas questões do direito digital, inteligência artificial. A doutora Daisy é uma advogada trabalhista, ela é o que a gente chama hoje de audiencista, lógico que ela tem os processos dela, mas ela é uma pessoa que atua muito em audiências. A doutora Alexandra Viana, advogada trabalhista e civil também, muito atuante
no campo do direito do trabalho, no dia a dia da advocacia, e o Dr. Marcos Velosa, que trabalha com a advocacia investigativa, trabalha com direito empresarial, com direito eleitoral, direito político. É um dos grandes escritórios que a gente tem na nossa cidade, é o dele, emprega muita gente, assim como todos nós, por meio de parcerias ou por meio de trabalhos conjuntos. A gente trabalha com muita gente e gera muito rendimento para a nossa advocacia. Esse é o nosso time hoje, sem contar que nós não somos só 5, né? Nós somos uma gama de advogados, 2 grupos unidos, que tem muitos advogados experientes, icônicos na nossa cidade. O Dr. Reinaldo Volpiani é um dos maiores advogados trabalhistas que tem na nossa cidade, dentre outros grandes. Dr. Lindenberg Pessoa, um dos maiores tribunos de júri que tem na nossa região, próximo dos 1000 júris. Dr. Edu Éder, Dr. José Carlos Pacífico, Dr. Ribamar Viana, e a juventude, que esteve bem presente com a gente, Dr. Andresa, Dr. Lucas, Dr. Eduardo, Dr. Alex Borim, eu falo assim do grupo de coordenação mesmo, Reinaldo Mota, Sandro Lira, tem muita gente. Eu não vou falar, vou ficar aqui falando nome para não esquecer nenhum, mas o nosso grupo é muito grande, nosso grupo se desdobrou muito, são vários, temos hoje um grupo de apoio à jovem advocacia, onde lá tem advogados experientes de todas as áreas, com muitos advogados jovens, iniciantes, e ali eles têm dúvidas, as dúvidas são sanadas. Sandro Lira, Arismar Amorim, Lindenberg, estou lá, Targino, e temos o nosso grupo o geral, né, que usaremos inclusive para uma gestão. Nosso plano de gestão é uma gestão conjunta, não só feita por 5, mas por todo o nosso grupo de apoio, porque deles nós saímos da bolha, né? Eu repito, a OAB é uma bolha. Se você está lá dentro e não sair dela, você não enxerga o que está acontecendo no mundo real e você não consegue fazer uma gestão que a advocacia espera. Então nós temos um grande grupo, eu falo de mais de 200 advogados, só de gestão, para que a gente ouça o tempo todo o que está acontecendo, o que está ruim, o que está bom, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa mudar. Já avisamos aí a agregar com outros grupos também, porque cada grupo político tem gente muito boa, muito competente, que tem que fazer parte da gestão, e uma OAB aberta a todos, independente de quem apoiaram na última campanha. Nosso modelo vai ser bem simples. Nós vamos elaborar uma lista das nossas comissões e será divulgada amplamente pelas redes da casa, pelo e-mail da casa, onde o advogado vai escolher as comissões que ele quer participar, preencher um formulário, está dentro. E aí, a partir de cada comissão, nós vamos, dentro de cada ramo, promover qualificação, união, encontros, capacitação, networking, que é muito importante. Então, o nosso plano de gestão é muito abrangente, mas principalmente envolve a união da advocacia, que todos possam fazer parte e gerar negócios para a nossa advocacia, por meio do boom de empresas que temos na nossa cidade. Legal. Olha, o pessoal está mandando algumas mensagens aqui, então o pessoal que está acompanhando, manda mensagem, daqui a pouco a gente lê aqui, tá bom? Se de repente quiser fazer alguma pergunta para o doutor Alexandre, fique à vontade, eu repasso aqui para ele já já. Doutor, quais são os principais problemas que vocês viram, né, na atual gestão, e quais são as propostas para mudar esses problemas? Os problemas que eu até mencionei já, né? Faltou um pouco de energia, de cativar a advocacia, de sair daquela bolha da casa. Faltou isso. Faltou enxergar além da Avenida das Flores 707. Faltou envolver a advocacia para a casa. Era uma gestão muito neutra, muito fria, muito Não tinha distante. diálogo, não tinha... Não posso dizer que não tinha diálogo, mas assim, as pessoas não se sentiam próximas daqueles gestores. Por óbvio que tem exceções, mas não viam ali nos representantes uma proximidade,
não tinha coragem de se aproximar, porque também quem faz isso acontecer é o gestor, é a postura dele perante as pessoas. Lógico que a gente tem que ser sério, mas a gente precisa ser mais humano, precisa ouvir mais, precisa ser mais atencioso. É um dever do nosso ofício. O presidente da OAB Osasco, eu vou receber mensagem o tempo todo. Sim. E eu vou responder na medida do possível, eu vou ajudar o máximo que eu puder, né? Então faltou bastante isso. Há um distanciamento, porque a gestão deles não acabou ainda. Foi uma gestão, como diz o Velosa, neutra, sem vibração, sem uma alegria. Isso é de cada pessoa, né? Nós fomos todos um grupo um dia, até a campanha de 2021. Só que este grupo que está hoje conosco, ele, infelizmente, né, tivemos um desacordo, foi cada um para o seu lado, e o grupo operacional da OAB, aquele que fazia festa, aquele que promovia encontro, aquele que girava as comissões, ele saiu da OAB. A última eleição ela foi decidida, infelizmente, por quem a gente quer conquistar, que é a pessoa que não frequenta a ordem, que não quer saber das comissões. É a chave que a gente precisa mudar. Como eles não viraram essa chave, é a nossa obrigação agora mudar. Nós temos aí 3 anos fora, com 700 advogados novos, 700 novas inscrições. Essa foi uma dificuldade que a gente teve, porque ficamos 3 anos fora, imagina, com 700 novas carteiras entregues praticamente, pessoas que não conheciam, não sabiam quem a gente era. E nós tivemos que dar um jeito de chegar nessas pessoas. E conseguimos, graças ao trabalho da nossa jovem advocacia do nosso grupo, que agora não tem mais essa de grupo, agora todo mundo é OAB pelos próximos 3 anos. Claro. E o que nós vamos fazer é tentar virar essa chave da advocacia para que ela tenha vontade de ir na casa. Mas não, como eu disse, não adianta fazer isso sentado de lá do trono, da cadeira. Nós temos que ir até a advocacia e entender ela. Então nós precisamos ir para a Zona Norte, nós precisamos ir para o Extremo Sul, nós precisamos visitar mais escritórios, cativar a advocacia desses extremos, a promover ali encontros, um café para nós visitarmos, para eles saberem que a OAB está ali também, apesar de a 12 quilômetros da casa. Nós precisamos chegar nessa advocacia que está afastada, nas periferias, para que elas venham para casa. Elas precisam ter um norte. Se sentir seguro, né? Acolhido. Sim, acolhido, próximo. Meu celular está no Google. Eu sempre, enquanto diretor, estava no meu cartão de apresentação. Eu sempre franqueei meu celular para todo mundo. Quando eu era vice-presidente, eu respondia 90 mensagens por dia. Nossa. Você não trabalha, Alexandre? Tem que dar um jeito. Você não tem família, Alexandre? Tem que dar um jeito. Isso aqui é algo que eu escolhi. Porque acabei notando com o passar dos anos, Adriano, que a nossa profissão começa a perigar por uma extinção do jeito que está, com as pessoas desmotivadas, sem vontade de estar frequentando a casa, de estar entre os pares. Já é a 3ª vez que o doutor fala sobre desmotivado. Sim. O que mais faz, então, com que o advogado se sinta nesse sentimento de desmotivado? Eu vou bater mais uma vez qual é o principal problema? Fora a questão do diálogo, né? Mas já é a 3ª vez que o senhor bate nisso, então eu vou um pouquinho mais fundo. O que é que falta para esse advogado se sentir de forma mais objetiva, mais clara, acolhido pela OAB? Qual é a dificuldade que ele enfrenta? A dificuldade que ele enfrenta é a seguinte. Vou começar pelo mais experiente. Ok. O mais experiente, em 2012, nós tivemos a digitalização dos processos. Tá. Na parte estadual e, consequentemente, posteriormente a isso, veio a digitalização dos processos trabalhistas, dos processos da Justiça Federal, tudo virou digital. E o advogado já pereceu aí. Por quê? Muitos não tinham tato com o sistema. Tá. De saber digitalizar, de saber peticionar eletronicamente. Muitos advogados pereceram já aí. Por quê? Porque ele não tinha, a mente era fechada para ele desenvolver o trabalho se atualizando. Aprender a usar as plataformas. Exato. Aí. E com o tempo, isso foi passando. E a advocacia foi saindo do fórum.
O ponto de encontro da advocacia, você ia num fórum em 2012 para trás, fervia, era lotado, não tinha estacionamento, mas estava todo mundo ali. Era a hora que a advocacia se via, conversava, trocava uma ideia, tirava dúvida, fazia parceria. Caso, sabe aquela, tá lá o Alexandre criminalista e o Adriano civilista. O Adriano olha para o Alexandre e fala, cara, um cliente meu tá com um BO e precisa de um criminalista para resolver. O networking. Então existia muito isso. Isso fomentava muitas parcerias, muitas oportunidades de trabalho para o advogado. E com o tempo isso foi se pulverizando. Aí veio a pandemia, em 2020, que jogou o advogado para dentro do escritório ou de casa. Audiências online, o processo totalmente digital, porque até você digitalizar tudo que tinha de papel demorou anos. Mas foi feito, foi concluído. Então o advogado começou a advogar da sua casa, do seu escritório, não precisava mais sair de lá para nada. E com o fim da pandemia, em muitas áreas isso se manteve. O que nós temos aí um pouco mais de frequência hoje em dia é a parte trabalhista. O federal, por exemplo, criminal, que eu tenho mais apto de trabalhar, você pode ir lá fazer pessoalmente, você pode fazer do computador do seu escritório, você é que manda. E isso afastou mais ainda a advocacia e muitos advogados, quando veio essa virtualização das audiências, também pereceram, porque tinha dificuldades com o sistema. Sim. E eu ainda estava diretor na época, nós fizemos N cursos, palestras para atualizar o advogado, porque a gente tem que fazer isso do dia para a noite. Né? Mesmo assim, isso afastou a advocacia. Ela desuniu a advocacia. Você vai no fórum hoje, só não tem ninguém. É pouca gente, é um ou outro que você vê. Então aquele ponto de encontro, aquela fraternidade foi se pulverizando com o tempo. Então o nosso maior desafio é criar essa fraternidade de novo. Então nós precisamos formatar eventos, sejam eles de encontro, informais, churrascos, happy hours e eventos culturais, de capacitação, realmente que façam a advocacia se interessar a estar na casa. Tem muitos eventos que, infelizmente, agradam muito poucos. Lógico que a gente precisa fazer para todos, mas nós precisamos focar mais nos eventos de caráter geral. E, claro, fazer os eventos menores. Cada comissão tem uma pasta, mas esse desânimo veio de toda essa involução, né, vamos dizer assim, criada com a digitalização em 2012, que se agravou com a pandemia, e a Ordem dos Advogados em Osasco, não só em Osasco, mas em muitos lugares, ela não soube cativar o advogado de formas com que ele voltasse para casa. Você vai na OAB Osasco hoje, eu estive lá hoje de manhã, por coincidência, né? E pouca gente. O povo vai, entra na farmácia, vai embora, não toma nem um cafezinho mais. Tá muito morna. E a gente precisa, como grupo, reincentivar isso. E a partir de janeiro isso volta a acontecer, então. Full time. Então tá, é isso que o pessoal quer saber. Se a partir de janeiro, full time, assumir... 1º de janeiro? Nosso mandato começa em 1º de janeiro, mas a casa reabre acho que dia 7 ou 8. Tá certo. Então a partir do dia 7 ou 8, todas essas questões que o doutor está falando aqui voltam. Mas nós estamos num mundo hoje, Adriano, que a gente, além de ter a seriedade em determinados momentos, a gente tem que ter a simpatia. Porque é o que vai levar o advogado para casa. Ele olhar para um presidente, para um vice-presidente, um presidente de comissão, que seja aquela pessoa que você olhe para ele e fala, posso dar um abraço nesse cara que ele vai me retribuir. Sentir vontade de estar lá, né? Estar em algum lugar, passar por ali. Sim. Ó, eu tenho o celular dele, tenho o celular do presidente da OAB, eu ligo para ele, eu tiro dúvida. Cara, faz parte do que a gente... Não dificultar o acesso, né? O acesso tem que ser liberado e restrito. Temos que também melhorar questões de prerrogativas. O advogado tem que estar na comissão de prerrogativas. Aquilo lá tem que ser a alegria da casa, apesar de só tratar de assunto sério. De assunto, tropa de choque mesmo, né? Quando dá o problema, a prerrogativa funciona. Mas na minha época, a prerrogativa tinha 70 membros, churrasco todo mês, a galera se reunia. Alexandre, você está falando bobagem, o AB não é só festa. Não é só festa, tem muita coisa séria para fazer. Mas se o advogado não estiver na casa, como que a gente vai fazer? Claro. Né? Então a gente precisa criar novamente uma fraternidade. Claro, é isso aí.
Olha, o Gerlan falando aqui parabéns, desejo sucesso nessa grande jornada. A Andresa, nossa casa será a verdadeira casa do advogado. Matheus falando que a gente é o melhor canal. Obrigado, Matheus. A Andresa também batendo palminhas aqui. Ai, virou aqui. Enfim, pessoal mandando mensagem aqui. Obrigado aí pela participação de vocês. Alexandre, bom, sobre a OAB, sobre essa sua vitória aí, tranquilo? Quer falar mais alguma coisa? Porque eu gostaria de pegar esses minutos finais para que a gente falasse um pouco sobre você, contasse um pouco da sua história. Sobre a questão da OAB, tem mais algum recado para deixar aí para os advogados aí que estão aí esperando, ansiosos pela próxima, pela chegada? Chega fevereiro, mas não chega janeiro, né? Sobre a OAB, é bem isso que eu disse. Nós vamos trabalhar muito para criar ali uma fraternidade, de fato. A advocacia não pode se ver como concorrentes, nós temos que nos ver como irmãos. Cada irmão que a gente tem pode nos gerar um trabalho, uma parceria, entrar na máquina para ganhar dinheiro. Primeira coisa que nós precisamos fazer é fraternidade. Segundo, é investir forte na capacitação. Terceiro, é olhar para essas empresas e tentar fazer o advogado trabalhar aqui, gerar renda dentro de Osasco. É bom até para o município. Por isso que com certeza, muito provavelmente vão querer nos ajudar. Então nós vamos ali fazer isso, criar essas oportunidades para a advocacia para que ela consiga trabalhar aqui. Nós queremos ver o nosso advogado em Osasco, porque a nossa advocacia é muito histórica, historicamente é muito heróica. É formada por muita gente brava que fez muito pela nossa profissão e nós precisamos honrar esse legado que eles deixaram e continuá-lo de uma forma bem enérgica, mas de uma forma feliz, que cria uma fraternidade. Isso está no network, dá tudo. Trazer alegria para casa de novo. É isso aí, ó, o professor Candal falou assim, ó, manda um abraço ao presidente. Candal, um abraço, meu amigo. O Matheus fez uma pergunta que ele vai responder agora, Matheus, que eu vou entrar na parte da história dele. Deixa eu fazer uma pergunta antes, tem a ver com... Você pode responder como presidente da OAB e como advogado apenas e tão somente. Tem se falado muito na advocacia 4.0 e também tem se falado muito que essa profissão nos próximos 5 anos poderá desaparecer por conta da inteligência artificial. O que o doutor tem a dizer sobre essa questão? Isso tem a ver com a tecnologia, que a gente falou agora há pouco, né? A questão de plataformas e tudo mais. O senhor vê dessa forma, não vê? E o senhor falou agora também sobre a dificuldade de alguns advogados, até mesmo daqueles mais antigos, em lidar com essa modernidade. Então, como presidente, o que o senhor tem na cabeça para poder fazer com que o mais antigo fique expert nessa questão? Sim. E fazer com que os jovens que têm vontade de cursar o direito, ouvindo se falar que essa profissão vai ser extinta, para que eles não percam aí esse sonho, essa vontade e possam continuar na área? Olha, a profissão não vai ser extinta. Nós somos a única profissão, aliás, que está na Constituição Federal. No artigo 133, que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, ninguém vai poder contratar uma IA para advogar para ela, tá? Nenhuma pessoa vai poder contratar uma IA. O que o advogado precisa fazer é evitar o que aconteceu em 2012 e ir para frente. O advogado precisa se atualizar o tempo todo. Ele não e a OAB tem que contribuir com isso, promovendo cursos, palestras, aperfeiçoamento o tempo todo, mas interessante para que o advogado participe. Fomentar mais a nossa ESA, que é uma escola, a Escola Superior da Advocacia, que tem muitos cursos gratuitos. Em outros você tem o cashback da anuidade para pagamento. Então a ESA tem muitos cursos, inclusive pós-graduação, de qualidade altíssima para o advogado fazer. Então o advogado precisa se atualizar o tempo todo. Assim como o médico, a gente precisa estar de olho em precedentes, em julgados atualizados, na legislação, nas alterações dela. E assim, o que a IA é para a advocacia? É um acelerador, vamos dizer assim. Ela vai aumentar a velocidade do seu trabalho. Tem um advogado artesanal que a gente fala, ele pega,
ele começa excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Osasco. Todo o protocolo. Esse né? É o artesão, dizer, né? E é assim que tem que ser uma petição. Pô, o que a IA vai te dar? Ela vai te dar tudo isso pronto e você vai o quê? Colocar o teu toque humano nisso. Ela acelera o teu trabalho. Então o advogado vai precisar, para não perecer, ter a expertise na utilização dessas ferramentas. São ferramentas. É como nós tínhamos antigamente os nossos livros de direito penal, civil, atualizados. Eram nossas ferramentas de trabalho, para nós embasarmos nossas peças e pedidos. Hoje a IA faz muito disso, de fato. Mas não, você precisa conferir a peça, você precisa dar o toque humano, você precisa adequá-la a determinadas situações e casos. Então, isso é um acelerador. A OAB, por sua vez, tem que ensinar o advogado a usar essa ferramenta. A questão do advogado hoje, a dificuldade no mercado de trabalho é que antes, na minha época do papel, que eu sou da época do papel Somos. E peguei a época do digital. Antes, o que a gente precisava fazer para ter cliente? Falar com colegas, ter muitas amizades no nosso meio, porque aquele colega que é trabalhista, tributarista, civilista, ele vai ter você como referência da área criminal. Sim. Um exemplo. Então você ia em bar, você ia em festa, você ia em velório, você ia em casamento. Você se tornava conhecido nos meios sociais, frequentando os lugares. É impossível você se formar na faculdade, passar no exame de ordem, abrir sua sala e esperar alguém entrar ali do nada. É muito difícil. Então, naquela época, a gente era um ser extremamente social, mas de forma presencial. Hoje, nós precisamos saber usar de forma ética as redes sociais. O Instagram, se você vai ter um Instagram profissional, você usa ele para demonstrar seu conhecimento, para que isso viaje pelas redes e você, com o tempo, se torne uma referência na sua área, no seu assunto. Porque você vai ter cidadãos ali te olhando, colegas que vão... por exemplo, o Alexandre, ele manja muito dessa área, de crime sexual, por exemplo. Ele tem matéria sobre isso. Então vai nele, fala com ele, que acho que ele tem um conhecimento. Porque tem vários tipos de criminalistas dentro do direito criminal, como tem em todas as outras áreas. Tem o advogado trabalhista que só faz reclamada, que só faz reclamante, que só faz mercado, só faz empresa de ônibus. Então você precisa estar no seu meio para entender, para fazer esse network. Você se torna uma referência para os demais e os demais para você. E em vez de você toma o cliente para você, você fala, eu tenho um cliente que precisa de você. Claro. Vamos fazer junto? O cliente é meu, você faz o trabalho. É assim que funciona. Então, hoje, além daquela situação social que a gente precisa circular no mundo, o mundo precisa conhecer a nossa cara, vincular isso a sou advogado, ele precisa também estar nos meios sociais de forma a produzir conteúdo, de mostrar conhecimento. Então, sugiro aos meus colegas que tenham um perfil profissional e um perfil pessoal. Não misture as coisas. Porque, infelizmente, você acaba... E muitos fazem isso, e não só na área. Acaba perdendo um pouco a serenidade que você precisa ali, ou enfim. E também não é bom misturar a família com o trabalho de advogado. É uma profissão que é bem complicada em muitos sentidos. Mas, basicamente, é isso. E a OAB precisa também fomentar, porque passar isso para o advogado, de alguma forma, estando ele em casa, ou por forma de vídeos, de pessoas especializadas nisso, levar isso à advocacia para que ele saiba como faz um marketing digital de forma ética, porque tem todo um procedimento ético para você se mostrar na rede social. A OAB tem que proporcionar isso para a advocacia, porque aí ela vai conseguir ter trabalho. Legal. Tá, então, Alexandre Volpiani, presidente eleito da OAB Subseção Osasco para o triênio 2025-2027, falando com a gente aqui ao vivo. Bom, então, para terminar, doutora, quanto tempo na área já? Desde 2006, final de 2006. Sempre atuando na área criminalista? Desde que eu consegui minha inscrição nos quadros da ordem, passei a advogar no criminal. Eu fiz toda a minha faculdade, estágio, né? Tive sorte na área trabalhista, um pouquinho de cível. Entendi, Mas quando
eu abracei minha carteira, eu tive o privilégio de poder exercer a advocacia criminal e ao longo do tempo eu só fiquei nela. Por óbvio que o Alexandre, como eu acabei de falar tanto aqui, o Alexandre é um advogado que tem parcerias. Eu não perco dinheiro mais. Claro. Eu já dispensei muita causa. Ah, só faço criminal. Não façam isso. Eu tenho parceiro na área trabalhista, na área tributária, na área aduaneira, na área civil, na área de família. Eu tenho parceiro em todas as áreas. Por quê? Hoje a gente não pode mais perder cliente. Sim. A gente divide. Você fica vinculado ao seu cliente, fidelizando ele e ajuda o colega a trabalhar também. Claro. Então, até uma época o Alexandre era só criminalista. Depois ele passou a ser um homem de negócios. Porque E é necessário. em várias áreas. E essa é a evolução. Essa é a evolução que a gente precisa. Criado e nascido aqui ou não? De onde? Nasci em São Paulo, vim para Osasco com 5 anos. Desde então aqui. Entrei na faculdade de Direito da Fiel, em 98. No meio do curso tive uns 5 minutos. Fui dar um tempo na vida, um sabático. Retornei, me formei em 2005. No final de 2005. E no final de 2006 já estava inscrito na ordem. E depois de concluir a faculdade, cursei pós-graduação em processo e direito penal no Mackenzie. E a partir daí estuda para sempre, se atualiza o tempo todo, faz os cursos da ESA, faz os cursos da OAB, faz palestra. Atuei muito na área de prerrogativas, isso eu comecei em 2013. Fui vice-presidente de comissão, fui coordenador regional de prerrogativas, vários tipos de situações atreladas a prerrogativas. Formamos uma das maiores do estado. Fui presidente de Direitos Humanos da OAB Osasco em 17 e 18. Fiz muitos trabalhos sociais também. Sou um viciado em OAB, confesso. Até nesses 3 anos que eu fiquei afastado da OAB Osasco, eu nunca deixei de participar da OAB, mas estava na seccional em 5 comissões. Inclusive uma delas traremos para Osasco, que é a fiscalização do exercício profissional. E outra também, que é a valorização da advocacia. A gente precisa muito dessas comissões atuando aqui. E nunca deixei a OAB, não consigo mais desde 2013, continuo nela e agora, honrosamente, eleito pelos meus pares, presidente, e farei todo o melhor que eu puder e não puder, tudo que eu puder fazer para melhorar a nossa advocacia eu vou fazer. Tá certo. Doutor Alexandre, quer deixar o seu Instagram para quem está assistindo, quiser conhecer um pouco mais sobre o doutor, sobre o trabalho, a história, fica à vontade. Alexandre Volpiani, é facinho. Facinho. Alexandre Volpiani. Volpiani é de onde esse sobrenome? Na verdade, eu sou descendente de italiano dos dois lados, né? Volpiani, Carnellos. E Carnellos também, São do sul da Itália, ambos os nomes. Eu sou bisneto de italianos. Olha só. E um dos meus bisavós é português. Conhece a Itália? Infelizmente não, mas vou resolver isso em janeiro. Tá certo. É isso aí. Doutor, obrigado mais uma vez aqui pela entrevista. Nós aqui da Rede Smart de Comunicação desejamos que o doutor desempenhe um bom trabalho frente ao OAB Osasco e as portas da nossa TV e da nossa empresa sempre aberto para ajudar da melhor forma possível aí, sempre no que precisar. E mande um abraço para todos que fazem parte aí do grupo. Claro, merecido, merecidamente, né? Merecido, foi uma guerra tão longa, tão suada, e esse grupo que nós formamos aí para vencer a eleição, que agora não é mais um grupo, é a gestão da ordem, da qual todos os outros grupos que quiserem vão participar livremente, sem perguntas, sem perseguições, sem revanchismo. Já acabou o momento da eleição, da disputa acabou. Agora é trabalhar pelo bem comum. A OAB agora é de todos, será de todos. As portas estarão abertas para as comissões. O advogado tem que fazer parte de comissão. Teremos mais de 40, de todas as áreas, de todos os tipos, para o advogado fazer parte de quantas quiserem. Só preencher o nosso formulário, quantas comissões ele quiser participar. A casa vai estar realmente aberta para todos. Nós vamos promover muita coisa interessante, bacana, alegria de estar na casa, entretenimento, tudo que a gente puder
para que a nossa advocacia retorne a ser uma unidade e uma fraternidade. E aí nós vamos muito longe com esse espírito de união. Tá certo. E sempre que tiver uma confraternização lá na OAB, se não, independente se é só para o advogado ou não, chama um amigo, que o amigo vai lá também, comer um pouquinho. A OAB Osasco não é só a casa do advogado, mas é da cidadania. E todos os amigos sempre são bem-vindos lá. Tá certo. Nós iremos divulgar no site, no Insta, @OAB Osasco. Aí, @OAB Osasco. Isso. Tudo vai... Acompanhem. Alexandre Volpiano eu vou divulgar também. Legal. Daisy Lindrose, Targino. Tudo os nossos sobrenomes. Vocês vão achar os 5 diretores. E OAB Osasco, @OAB Osasco. Vai estar tudo publicado por lá. Para os advogados, receberão também e-mails no institucional, que a OAB comunica por e-mail, e nas redes sociais da OAB também, que vai vibrar, bombar e vai ser um lugar de gente muito feliz e amiga. Tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. E a você que nos acompanhou, obrigado também você por ter assistido aqui com a gente. Aqueles que não acompanharam agora no ao vivo, daqui um tempinho, daqui a alguns minutos, a produção já deixa liberado aí para que vocês possam compartilhar. Compartilhe lá também, doutor, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e para que os advogados e não advogados possam entender um pouco da proposta, né, através dessa entrevista do doutor Alexandre e também um pouco da história dele. E lembrando que a gente volta então na próxima sexta-feira com o nosso Boletim em Foco aí dando as principais notícias da semana, fazendo comentário, análise e tudo mais, tá bom? Muito obrigado você pelo carinho, pela audiência. Deixa eu finalizar aqui agradecendo mais uma vez a Secom, aqui de Osasco, que cedeu aí pra gente gentilmente imagens aéreas da nossa cidade aí feitas por drone para que nós pudéssemos ilustrar não só o nosso boletim, mas qualquer tipo de informação aqui da Rede Smart de Comunicação. Obrigado a todos aí da Secom Osasco, tá bom? Forte abraço, uma tarde, bom final de tarde para vocês, um excelente começo de noite. Tchau, tchau.